que a geração de cristãos brasileira carece urgentemente de conhecimento. Ela é uma geração ignorante. Se você gosta do Evangelho genuíno, então se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações para receber novos vídeos. Por incrível que pareça, me parece, por estudos e pesquisas e viagens que a gente acaba fazendo, que a nossa geração, ela fica muito pouco atrás do período das trevas. A nossa geração, e principalmente a nação brasileira, é marcada por uma aguda ignorância. Somos um povo ignorante. As pessoas que regem nosso país são ignorantes. Somos estimulados à ignorância. Somos levados à ignorância. Somos ensinados de um modo a sermos ignorantes. Nossos meios de comunicação, mesmo os meios de ensino, nos levam a ser ignorantes. E os nossos magistrados, ou os nossos líderes religiosos, eles nos fazem ignorantes, porque eles também são ignorantes. Então eu posso dizer que a geração de cristãos brasileira carece urgentemente de conhecimento. Ela é uma geração ignorante. Ela não sabe nada a respeito do seu Salvador, Jesus Cristo. Ela não sabe nada a respeito do seu Criador, o seu Deus Todo-Poderoso. Ela não sabe nada da razão da sua fé. Ela não sabe abrir a Bíblia nos livros adequadamente. Ela não sabe interpretar. Ela não sabe. Estava conversando com o pastor Danilo e dizendo para ele que as pessoas têm dificuldade elas não sabem ler. Por exemplo, faça um diagnóstico para mim do clima. A questão não é que elas não vão conseguir fazer o diagnóstico do clima. A questão é que elas nem sabem o que significa a palavra diagnóstico. Diagnóstico. O que é isso? Elas não sabem formular frases. Elas não sabem interpretar frases. Elas não sabem elas têm um vocabulário precário. Esse é o retrato da nossa geração. E a igreja evangélica, ela é preenchida, por incrível que pareça, pela grande maioria de pessoas ignorantes, tanto academicamente como teologicamente, se tornando assim um povo facilmente manipulado. Por que as heresias elas fazem tanto sucesso? Por que as pessoas engolem de tudo que é apresentado no mercado da fé? Porque elas são ignorantes. Elas não têm conhecimento suficiente para discernir o bem do mal, o certo do errado, aquilo que é heresia e aquilo que é bíblico. Porque elas carecem de conhecimento. Nós, aqui desta igreja, com a liderança que você possui, o material que você tem tido acesso e com as verdades às quais você tem sido confrontado, você não pode dar o luxo de continuar sendo um cristão ignorante. A ignorância continuará fazendo você prisioneiro dos seus pecados, prisioneiro das suas culpas, prisioneiro das crendices que você ainda carrega desse neocatolicismo, neopentecostalismo, pentecostalismo, espiritismo francês, psicologia freudiana, que ainda preenche uma boa parte daquilo que você pensa, daquilo que você crê, do modo que você age. A única maneira de você sair dessas catacumbas negras e escuras é você ser convidado a um estudo profundo das Escrituras e aceitar esse convite. A aula do pastor Danilo hoje no Detox, na reciclagem, foi a respeito das Escrituras. Por incrível que pareça, se eu pedir para levantar a mão aqui, eu não vou fazer isso para não te envergonhar. Quem já leu a Bíblia aqui, quem está sentado aí, e já leu a Bíblia pelo menos uma vez inteira, nós vamos passar vergonha. Se eu pedir para levantar quem leu duas, mais ainda. E se eu pedir para levantar a mão quem leu a Bíblia pelo menos 3 vezes inteira, eu acredito que 2% desse contingente aqui vai levantar a mão. Então vocês nos procuram e perguntam: qual é a causa do meu fracasso?
Por que eu não avanço? Por que eu não cresço? Por que a minha vida segue como ela está? A resposta é a ignorância. A ignorância. Então, antes de clamarmos por um avivamento, Deus precisa trazer entre nós um avivamento bíblico. Um avivamento onde as pessoas gastam horas e horas debruçadas nesse livro, tentando compreendê-lo, decorá-lo, memorizá-lo, praticá-lo, meditar sobre ele. Esse é o grande livro. Os puritanos chamavam ele de o livro de Deus, o santo livro. Os puritanos diziam que quando você abre a Bíblia, quando você lê a Bíblia, é Deus falando, porque eles dividem assim, Antigo Testamento e Novo, e quando você lê, é a boca de Deus. Olha aqui, assim os puritanos faziam, Deus falando. E você precisa voltar a ter zelo com esse livro. Por isso eu abri na carta aos Romanos, porque o estudo da carta aos Romanos é um convite ao conhecimento. O intuito de eu ter aberto nesta carta é porque eu vou falar um pouco a respeito da carta aos Romanos. Você está aberto aí no seu colo, acredito eu, em Romanos capítulo 1, e nós vamos discorrer um pouco a respeito dessa carta. Preste atenção, a carta aos Romanos, nós estamos diante de um dos mais importantes livros de toda a Bíblia. A epístola de Paulo aos Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, é um dos mais importantes livros de toda a Bíblia. Para mim em particular, é o livro mais importante de toda a Bíblia. Ela ocupa um lugar especial dentro do cânon bíblico, dentro da história da igreja e na vida de centenas e milhares de santos que passaram ao longo desses séculos. Romanos ocupa um lugar especial. Se você estudar a história da igreja, você vai ver a importância que essa carta teve na conversão de alguns pais da igreja, de alguns reformadores, missionários e até os puritanos. Se você estudar a história de Agostinho de Hipona, século IV mais ou menos, da era cristã, a era da patrística, os chamados padres, pais da igreja. Agostinho de Hipona é considerado um dos maiores eruditos, teólogos, dos maiores santos, talvez o maior, depois dos apóstolos. Ele era um grande filósofo, um erudito, mas um homem devasso e dissoluto. Um belo dia, ele estava em uma praça, e ele ouve uma criança gritar, dizer em latim, tolle lege, tolle lege, tolle lege, toma e lê, toma e lê. O dissoluto Agostinho, o ímpio Agostinho, chega em casa, sobe no armário e pega uma Bíblia, e ele abre ela na carta aos Romanos, e lê o capítulo 13, e quando ele lê aquelas palavras, o coração dele arde, e ali se dá a conversão de Agostinho de Hipona, que vai se tornar um dos maiores teólogos da história. Ele se converteu através da carta aos Romanos. E Martim Lutero, talvez nenhum homem ocupe tanta importância na história da igreja como Lutero. Talvez só Cristo tenha tanta importância, e o apóstolo Paulo, depois de Lutero, antes de Lutero. Lutero foi o agente da reforma. Foi através de Lutero e por causa dele que estamos aqui. Lutero era um monge, pagão, católico, devoto de Maria. Como se deu a conversão de Lutero? Lutero era um homem que pagava pesadas penitências pela culpa do pecado, mas mesmo pagando penitências, ele não conseguia viver livre da culpa do pecado. Ele era professor de teologia, ele dava aula de teologia na igreja católica, ele era um erudito, porém um ímpio, um homem que vivia com sua culpa. Foi então que Lutero decidiu estudar a epístola aos Romanos, e logo no primeiro capítulo, no verso 17, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé, nele, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus. Lutero pôde repousar, ali se dá a conversão de Lutero. Ele viu que ele não precisava das penitências, das obras, do flagelamento, que a salvação, o perdão, vem por meio da fé. Então Lutero se converte,
E como se deu a conversão de Lutero? Como quando ele teve acesso à epístola de Paulo aos Romanos. O mesmo pode dizer do latoeiro John Bunyan, aquele que escreveu o segundo livro mais vendido do mundo, O Peregrino. John Bunyan se converteu estudando a Epístola dos Gálatas, mas só descobriu o verdadeiro sentido da fé quando ele teve acesso à carta aos Romanos. Ele pôde ver que a justificação, que a salvação, o perdão, a expiação veio por meio da fé. Talvez um dos mais conhecidos desses últimos séculos também se converteu tendo acesso aos Romanos, John Wesley. John Wesley é um homem muito piedoso, santo, mas tinha muita dificuldade de compreender a justificação pela fé sem as obras. É então que ele conhece os irmãos morávios. E os irmãos morávios, principalmente numa viagem que ele teve de navio, ensinou a Wesley que a justificação, o perdão dos pecados, vem apenas em depositar, pelo fato de depositar a sua confiança, a sua esperança, a sua fé em Cristo. E ali começa a operar a vida dele, Deus operar na vida dele. Contudo, Wesley ainda não se converteu realmente. Mas em Londres, Deus já trabalhando no coração, na rua Aldersgate, ele vai ouvir um homem fazer uma exposição de Romanos. E nessa exposição de Romanos, quando Wesley tem acesso a Romanos, é então que ele sente paz no seu coração e o perdão dos pecados. Ali, John Wesley se torna salvo. Veja a importância dessa carta na conversão desses homens. Veja a importância dessa carta na Reforma Protestante. A Reforma Protestante se baseou quase que toda no conteúdo da carta de Paulo aos Romanos. João Crisóstomo, outro dos pais da igreja, ele tinha tanto apreço pela carta de Romanos que ele ouvia ela 2 vezes por semana. Ele pedia para que alguém a recitasse 2 vezes por semana, para que ele a ouvisse e se deliciasse. Ele dizia: eu não posso deixar que nenhuma frase, nenhuma palavra passe desapercebida. Eu preciso compreender a grandeza dessa epístola. Lutero, depois de tantos anos de conversão, se eu não me engano, ele decorou a epístola toda de Romanos. E ele dizia que todos os cristãos, que cada cristão deveria saber de cor cada palavra da carta aos Romanos. Essa era a importância que Martinho Lutero dava a essa carta. Eu estou falando do maior livro que já existiu em todos os tempos, a Bíblia. Eu estou falando do livro mais vendido, mais traduzido, mais publicado. Eu estou falando do único livro inspirado, do único livro divino cujo autor é Deus. E eu estou falando do livro, dentro desses 66 livros, mais importante de todos, a Epístola de Paulo aos Romanos. O meu intuito de fazer essa pregação a você que me ouve e a você que vai me assistir na internet é fazer com que você tenha desejo, prazer de estudar essa carta e se aprofunde com entusiasmo e alegria no estudo dessa carta, porque ela tem poder de transformar a sua vida por completo. Vamos saber então algumas curiosidades da Epístola aos Romanos. Por que a Epístola aos Romanos ela ocupa o primeiro lugar entre as epístolas? A primeira epístola das epístolas, que são paulinas, são epístolas gerais, epístolas pastorais, epístolas paulinas, petrinas e joaninas. Nós temos uma série de epístolas, mas por que a epístola aos Romanos é a primeira depois de Atos? Por que ela ocupa o primeiro lugar na sequência de epístolas? Muitas pessoas acham que é porque ela é maior, outras dizem que é porque ela foi escrita primeiro. Não, ela não foi. A primeira epístola a ser escrita foi a primeira carta aos Tessalonicenses. Essa foi a primeira epístola de Paulo. Romanos não foi a primeira. Mas por que ela ocupa
o primeiro lugar na sequência de epístolas é porque ela é a primeira em importância. Quando o cano foi fechado, século V, com Atanásio, Deus, por sua graça, decidiu que esta epístola deveria vir logo depois de Atos dos Apóstolos. O que Atos dos Apóstolos narra? A fundação da igreja, a inauguração da igreja. A igreja está iniciando, a igreja está sendo formada, criada, gerada. Logo após a formação, a igreja precisa ser fundamentada, alicerçada. É aí que entra Romanos. É a epístola mais importante, é a principal epístola. Então ela ganha o primeiro lugar na sequência das epístolas por causa da sua importância doutrinária. Vídeos de pregações genuínas é aqui no canal Deus Quer Falar com Você. Que Jesus Cristo te abençoe ricamente. Amém.